vídeo de hoje vamos falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, um clássico da literatura russa que explodiu a minha cabeça. Se você caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Eu sou Juana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. A verdade é que a gente não gosta de falar sobre a morte. A gente não gosta de ouvir, a gente não gosta de falar. E quando ela chega perto da gente, a gente fica pensando sobre a nossa própria morte e sobre a nossa vida. Várias reflexões passam à nossa mente a partir do momento em que a gente recebe a notícia de que alguém próximo da gente faleceu. O livro A Morte de Ivan Ilitch começa com a notícia de que o próprio Ivan Ilitch havia falecido. Essa notícia chega no tribunal, o lugar onde ele trabalha. Depois disso, o livro vai se desenrolar, nesse contexto. Os amigos dele do trabalho ficam pensando justamente nisso. Será que agora que ele faleceu, eu vou conseguir alcançar o cargo dele? Será que agora eu vou subir de nível, eu vou ganhar mais e tudo mais? Além disso, outra reflexão que passa na cabeça dele é a seguinte: que bom que foi ele e não eu. Pois é, além dessa reflexão, eles começam a pensar sobre a própria morte e se dão conta de que eles são infinitos, de que um dia realmente a gente vai falecer. Isso é um fato que a gente não quer admitir, mas faz parte da natureza humana. Então o livro já começa com essa coisa densa, pesada, que joga sobre a gente, O Lev Tolstói, ele tem uma escrita que eu gostei bastante. É o meu primeiro contato com a literatura russa e, consequentemente, com a escrita do Lev Tolstói. E, para ser bem sincera, eu gostei muito da forma como ele aborda e as reflexões que ele traz a respeito dessa obra. Ivan Ilitch, além de ser um funcionário público que viveu uma vida em prol do trabalho, por que ele vivia essa vida em prol do trabalho? Ele queria sempre mais e mais. Na verdade, ele vivia em prol da sociedade. A sociedade elite, não sei nem se seria elite, mas a sociedade mais alta da sua região, da sua cidade. Ele vivia buscando aumentar de nível, mudar de nível, para ganhar sempre mais e mais. Casou-se também pensando nessa possibilidade com uma moça de boa família e que tinha condição financeira boa. Além disso, ela era reconhecida socialmente, tudo para tentar agradar a sociedade da qual ele queria se encaixar. A verdade é que o casamento dele, que ele dizia para a sociedade que era perfeita, que ele tentava mostrar para a sociedade que o casamento dele era perfeito, estava muito mal das pernas. Ele e a mulher viviam brigando e tudo mais, não tinham uma boa relação familiar. Um determinado acontecimento acontece. Ivan Ilitch fica doente. E aqui entra a genialidade desse livro, porque a genialidade dele não está em descobrir que o Ivan Ilitch vai falecer, até porque está até aqui na capa, a morte de Ivan Ilitch. Logo a gente sabe que ele vai falecer. Mas a genialidade da escrita do Lev Tolstói está justamente a partir do momento da percepção de que ele vai morrer. A partir do momento que ele percebe que daqui a alguns dias ele não vai estar mais ali, ele começa a refletir sobre a própria vida que ele levava e a refletir sobre tudo, naquele momento em que a gente fica pensando, sobre a nossa vida. Então ele começa a refletir e pensar: poxa, será que eu vivi de uma forma errada? Porque ele começa a lembrar quais momentos que eu era feliz. E o momento em que ele era feliz era quando ele estava jogando um jogo de cartas, que eu não lembro agora como se pronuncia em russo, um jogo de cartas com os amigos do trabalho dele. E os amigos que ele tinha eram justamente os amigos do trabalho, que estavam ali sempre procurando conseguir o cargo dele, procurando puxar o tapete dele para conseguir o lugar dele. Essa é a sociedade em que ele vive, a sociedade em que ele está tentando se encaixar. Ele vivia tentando mostrar para a sociedade que a vida dele era incrível, que o casamento dele era perfeito, quando na verdade não era. Ele vivia tentando esconder isso da sociedade, E aí fica uma reflexão muito grande para a gente. Então, essa genialidade do autor de ter essas reflexões a respeito da própria morte, a respeito da própria vida, essa coisa que quando ele começa a pensar realmente sobre a vida dele e o que de fato ele viveu, se realmente a vida valeu a pena, e ele começa a se dar conta que, na verdade, ele estava vivendo em prol da sociedade para tentar agradar ao outro e não a ele, isso para mim foi assim
fantástico. Então, a genialidade do livro, no meu ponto de vista, ela está justamente nesse momento da percepção de que ele vai morrer. E a morte dele é uma coisa assim, que pode acontecer com qualquer um, sabe? Eu não vou contar para não estragar a leitura de vocês, mas assim, a genialidade está justamente nisso. Eu indico muito esse livro, por favor, leiam. É um livro curto, é um clássico e que te faz assim explodir a sua mente. Você começa a olhar para a sociedade, a olhar para o mundo e a olhar até para você mesmo, para a vida que você vive de uma forma totalmente diferente depois da leitura desse livro. Ele percebe que a única pessoa que se importa, digamos assim, com ele é no momento em que ele está doente e tem um funcionário, se eu não me engano, é o copeiro da casa dele, e ele vai lá para deixar a perna dele levantada, porque com isso ele sente menos dor, né? Então, ali ele percebe que essa é realmente a pessoa que se importa com ele, que nem a própria mulher, os filhos, não se importam realmente com ele, que quem se importa realmente é o funcionário que está lá, que vai lá, que conversa com ele, que levanta a perna dele para que ele sinta menos dor. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é realmente, se vocês tiverem a oportunidade, não tenham medo. Eu sei que muitas pessoas têm medo de se arriscar pela literatura russa, né? Pelos grandes nomes, às vezes a gente não sabe nem pronunciar, não é verdade? Mas, assim, vale super a pena. É um livro bem fininho, que faz você pensar e refletir. Nas primeiras páginas pode ser um pouco entediante, mas depois que você passa ali do primeiro capítulo, meu amor, você vai longe. Você termina ele de ler até em um dia, dependendo de como é o seu ritmo de leitura, né? Mas é uma leitura fluida, é um livro que não é tão leve assim, porque você vai refletir muito sobre a sua própria vida, sobre a sociedade atual em que a gente vive, de aparências, né? Mas fica aí a dica para vocês.